Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome para sempre. Nós te bendizemos, te louvamos e te engrandecemos, porque só Tu és Deus Criador, mantenedor e redentor da Tua criação. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio de, em plena liberdade, nos reunirmos neste lugar agradável para te honrar e para estudar a Tua santa palavra. Pedimos a presença do Espírito sobre nós, a companhia dos anjos, e que esse lugar seja o lugar da Tua morada e da Tua habitação. Abençoa, ilumina cada um dos Teus filhos, Teus adoradores, e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os queridos podem se assentar. Amigos, nesse final de semana estamos recebendo então o pastor Vanderlei. Ele que foi pastor aqui em Brasília e Goiás por 6 anos. Tem 25 anos de Casa Publicadora Brasileira e de UNASP. Ele é doutor em Ciências da Religião, Novo Testamento, e atualmente professor e coordenador de Teologia do UNASP, Engenheiro Coelho. E vou dizer uma coisa para vocês, uma pessoa muito simples a despeito de todo o conhecimento que possui. Obrigado, pastor. Cadê os alunos da classe Novo Tempo? Foi boa a aula de Daniel 7? Foi bacana, né? Perdi a metade da aula. Ainda bem que ficou registrada lá para aproveitar. Pastor, seja muito bem-vindo. Que Deus continue te usando. O pastor Vanderlei também é autor de alguns livros, né, pastor? Eu trouxe só 2 para mostrar para o pessoal. O Último Império, que inclusive tem muito a ver com o que a gente estudou, né, pastor, no dia de ontem. E Pelo Sangue do Cordeiro, a vitória do remanescente na batalha final. Esses são apenas alguns dos materiais, que inclusive ele vai depois falar direitinho, mas via CPB você encontra esses materiais que vão contribuir também para a sua jornada espiritual. Que Deus te use, os momentos são contigo. Amigos e amigas, é um prazer para mim, fico honrado de poder compartilhar algumas horas deste sábado com a Igreja Adventista aqui do Lago Sul. Fiquei feliz de ver algumas pessoas saudosas de 30 anos atrás, quando servimos aqui na Igreja da Asa Sul. E é muito bom rever e perceber, né, que a fé, a esperança dessas pessoas permanece e até se expandiu, se ampliou ao longo dos anos. E que igreja linda vocês fizeram aqui para Deus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Deus deve estar assim, evidente, bem feita, cuidada, porque ela manifesta o zelo que nós temos, né, pela pessoa de Deus. Então, estou muito contente de estar aqui. Obrigado, pastor Wesley, pelo convite. O pastor Wesley falou comigo ano passado, depois falou com meu irmão Olivar, que está aqui com a sua família. E então, para mim é um prazer poder conhecer esta igreja e rever os amigos que estão aqui. Ontem começamos a estudar o Apocalipse e hoje vamos dar sequência. À tarde também, às 17 horas, então você é nosso convidado e convidada especial para prosseguirmos a nossa jornada e terminaremos então ao pôr do sol com um terceiro tema da Palavra de Deus, especificamente no livro do Apocalipse. Esses 2 livros que o pastor Wesley mencionou, um deles, O Último Império, tem um capítulo de uma tese que defendi na Universidade de São Paulo em 2009, e então eu tirei um capítulo e expandi esse trabalho para formular o livro O Último Império. Esse livro tem tudo a ver com as nossas crenças, com aquilo em que nós acreditamos, né, desde que nós abraçamos a mensagem adventista. E depois o livro Pelo Sangue do Cordeiro é um livro sobre o livro do Apocalipse, sobre como estudar o Apocalipse, como facilitar a compreensão das visões de João. O Apocalipse é um livro que desafia os estudiosos. Eu tenho em casa alguns comentários. O Dr. Ranko Stefanovic, que é professor na Andrews University, nos Estados Unidos, é um tcheco, e ele escreveu o maior comentário adventista do livro do Apocalipse. São um pouco mais de 700 páginas. Mas o Apocalipse tem só 22 capítulos. Eu tenho também o comentário de David Owen, que é um comentarista evangélico, ele é um protestante, e ele escreveu 3 volumes sobre o Apocalipse, somando mais de 1.500 páginas. Eu tenho também de um evangélico mesmo, que é o Gregory Bill,
e escreveu 1.400 páginas. E às vezes fico lendo, irmãos, o Apocalipse, né, observando as figuras de linguagem, as metáforas, as visões, as frases, né, as construções gramaticais. E aí chego à conclusão que o Apocalipse é uma espécie assim de arquivo compactado, sabe? Então hoje essa linguagem é bem familiar para nós, né? Você tem muita coisa para enviar, mas não cabe, né, no caminho de ida, e aí você compacta, antigamente dizia zipava, né? Você compacta e daí pode ir. Então João escreveu assim, como se fossem arquivos compactados. E aí o povo de Deus, ao longo da Idade Média, primeiro os pais da igreja, né, no período patrístico, nos primeiros séculos, depois na Idade Média, depois os reformadores, né, no final da Idade Média, os protestantes ao longo de 200 anos, aí o adventismo, né? Então todas essas gerações, todas estas comunidades, né, e esses movimentos têm se debruçado sobre a palavra de Deus, e sobre o Apocalipse em especial, e em cada período da história, né, Deus fala, e depois ele fala de outras formas, depois ele fala mais coisas, sabe? E a gente tira tudo isso da palavra dele, que é uma palavra milagrosa, sabe? É uma palavra espetacular, sobrenatural, né? Vem através de um ser humano, na linguagem humana, mas é a palavra viva de Deus, que é infalível. Ela não seca, não murcha, né, como a erva do campo. Ela é fiel e verdadeira, e ela alimenta a nossa esperança, né, a nossa jornada, enquanto estamos na direção do reino de Deus. Eu estava na Andrews há um tempo atrás, fazendo um estudo de pós-doutorado, e aí um dia eu estava numa região da biblioteca e fiquei observando quanto material de Apocalipse tinha lá. E então, na estante em que eu estava trabalhando, né, eu contei um pouco mais de 450 volumes só sobre o livro do Apocalipse, sobre os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Então, há uma ciência, sabe, para entender a palavra de Deus, e uma verdadeira ciência para o estudo deste livro. Então, é muito impressionante como ele fala, né, há uma mentalidade simples, a pessoas sem escolaridade, mas também ele desafia, né, o erudito, o pesquisador, o cientista. E alguns cientistas passaram por Daniel e Apocalipse. Muito bem, então nesta manhã eu quero compartilhar com vocês um estudo sobre apenas uns 2, 3 versículos. E estão no capítulo 18, então peço que você abra aí a sua Bíblia para que a gente leia juntos. E eu estou intitulando este estudo de O Remanescente e o Alto Clamor. O remanescente e o alto clamor. Então o texto é Apocalipse 18, versículos 1 a 3. Que diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo o gênero de ave, imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E então o versículo 4 diz: e ouvi uma voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Ok, então vamos ficar aqui. Amigos, aqui temos uma visão que a igreja adventista tem entendido, né, como se referindo à sua própria história, à sua própria trajetória, mas num momento específico, né, dessa trajetória, que é o período final da jornada do povo de Deus nesta terra. Então, esse anjo forte que desce, né, representa o próprio movimento do povo de Deus. Os anjos são mensageiros, eles são metáforas, símbolos, né, para falar dos próprios seres humanos, no movimento deles, né, na terra, para pregar e proclamar a mensagem profética e a verdade divina. Então, a visão representa o momento, né, em que o povo de Deus será colocado em evidência, em que a igreja de Deus será alçada ao centro das atenções no mundo. Por isso diz que ele ilumina a terra com a sua glória. Ele tem grande autoridade. Quer dizer que o povo de Deus representado, né, nesse momento da história, né, tem uma autoridade, um poder capazes, né, de fazer a sua voz soar
por todo o planeta Terra. Mas como será isto? Como isso ocorrerá? E que mensagem é esta, né, que será proclamada? Então eu quero falar disto para você nesta manhã. Daqui de Apocalipse 18, nós derivamos, né, aquilo que chamamos de autoclamor. É um conceito, é a expectativa, né, de um evento importante na história. E esse evento tem dois textos principais. O primeiro é o de Mateus, capítulo 25. Então aqui há uma base, né, um fundamento bíblico para aquilo que nós chamamos de o autoclamor. E você conhece a parábola, né, das 10 virgens. Jesus contou muitas parábolas, e nesta, que são as parábolas, né, do reino, aí ele fala da imediaticidade, do elemento de surpresa, né, da chegada do reino, que apesar de ser anunciado, propagado, as pessoas não estarão aguardando quando ele chegar. Então ele fala de 10 virgens, e elas têm azeite na sua lâmpada, tem a lâmpada com azeite, e elas estão preparadas para acompanhar o noivo para a festa de casamento, para as bodas. Mas é noite, o noivo atrasa, demora, e elas dormem, adormecem e dormem. Então, diz o texto, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, esta parábola fala da expectativa, né, pela segunda vinda de Cristo, é disso que ele está falando em Mateus. Mas Jesus termina mostrando que, apesar da expectativa, as pessoas vão adormecer, elas vão quase que concluir que ele não vem mais. E aparentemente elas vão desanimar, né? Ele diz, mas à meia-noite sai um clamor, né? Quando as pessoas dormirem, quando elas estiverem sonolentas, quase desmaiadas, então virá uma voz forte anunciando, chegou. Então na parábola, quando essa voz clama, aí as virgens acordam, né, apressadas, apavoradas até, e algumas não têm mais azeite para fazer brilhar a sua luz e conseguir caminhar no escuro, mas uma parte tem, e essa parte acompanha, né, o noivo para as bodas. Então este anúncio, o clamor, aí vem o noivo, né, é um ponto de partida no texto bíblico para aquilo que na história adventista é chamado de o autoclamor. E o segundo texto é esse que nós acabamos de ler, que é Apocalipse 18. E então a Bíblia diz que é um outro anjo na sequência dos 3 anjos de Apocalipse 14. Ele ilumina a terra com a sua glória e ele exclama, né, com poderosa voz, com potente voz. E aí tem a mensagem dele. Enquanto em Mateus diz, aí vem o noivo, aqui o mesmo evento é representado, mas em um momento um pouquinho anterior, quando a mensagem decreta a queda de Babilônia, do poder religioso opositor, né, que há na terra, que vai cair diante desse autoclamor. Vai perder a sua credibilidade, né, porque o autoclamor vai persuadir o mundo da verdade bíblica. E então vem a queda de Babilônia. Muito bem, vamos observar um pouquinho do Apocalipse, onde está esta passagem, com que ela está conectada, para que a gente tenha uma visão mais clara do que está envolvido nesse clamor. Então, Apocalipse 18, verso 3, 1 a 3, né, fala de um outro anjo, na sequência dos 3 anteriores, que estão no capítulo 14. Então, você, que já leu o Apocalipse muitas vezes, já passou por essas passagens. O capítulo 14, então, João descreve 3 anjos, e eles proclamam o juízo, a queda de Babilônia, e também o terceiro vem e diz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca, esse vai beber do vinho da cólera de Deus. Então são mensagens de juízo, de advertência, dadas no contexto do tempo do fim. Desde os pioneiros, né, de Tiago White, José Bates, Ellen White e outros, eles liam esse texto e identificavam a si mesmos aí. Porque o movimento de Guilherme Miller tinha levado, né, a cristandade na América do Norte e boa parte da Europa a entender que 1844 era uma data profética. E que acontecimentos de grande importância, né, estavam tomando lugar no plano da salvação nesse contexto. E por fim, os adventistas sabatistas entenderam que era não o momento da volta de Jesus, mas o momento do início do juízo pré-advento. Algo que Jesus tem de fazer no céu para terminar o plano da salvação
e então preparar todas as coisas para a sua segunda vinda. Bom, então os pioneiros entenderam que esses 3 anjos, né, representavam, ou representam no Apocalipse, o movimento do povo de Deus que nasce naquele contexto. Porque vem a mensagem do juízo, temei a Deus e adorai aquele que fez os céus e a terra, porque é chegada a hora do seu juízo, né? Aí o segundo vem e decreta a queda de Babilônia. Há um momento em que eles descobrem, né, o sábado bíblico, o memorial da criação. E o sábado bíblico contradiz toda a estrutura de Babilônia, que está sustentada sobre uma lei que foi alterada. Então a redescoberta do sábado, a aceitação do sábado, marca o fim, né, do predomínio da mensagem de Babilônia sobre a terra. Começa com um pequeno grupo, mas começa, né? E então vem a advertência quanto à marca da besta. Bom, quando nós olhamos então os 3 anjos, e aí compreendemos, né, que eles representam o movimento do povo de Deus, que já está proclamando essas mensagens há mais de 170 anos, né? O 4º anjo, em Apocalipse 18, representa o mesmo movimento. Porque funciona mais ou menos assim: o primeiro anjo representa todo o povo de Deus, o segundo também todo o povo de Deus, e o terceiro igualmente, e o 4º da mesma forma. Só que as mensagens são diferentes, como se identificasse períodos, né, e ênfases específicas dentro da história desse povo. Então nós olhamos para esse texto e entendemos que os 3 anjos representam, né, o movimento normal, o movimento histórico, que vem desde 1844 e que não assumiu ainda, né, uma posição de evidência diante dos olhos da humanidade. Mas quando o 4º anjo desce, né, e diz que com a sua glória ele ilumina a face da terra toda, então está dizendo que esse movimento que vem, né, ao longo da história, vai chegar um momento em que ele vai ganhar uma notoriedade, que ele vai se projetar, e que todas as atenções se voltarão para ele, para esse movimento, né, que tem essa proclamação para a humanidade. Pois bem, os 4 anjos, por sua vez, em Apocalipse 14, essa visão, né, faz parte de um conjunto de visões no Apocalipse, que começa no capítulo 12. Então tem o dragão que peleja contra a mulher, aí tem o filho da mulher que derrota o dragão, e o dragão persegue a mulher por 1260 anos, né, o período da Idade Média. E por fim, aí o verso 17 do capítulo 12 diz que o dragão se volta contra o remanescente, a semente, né, da mulher que ficou. E aí então dá a particularidade desse grupo. O dragão está irado contra esse grupo porque essa semente, né, guarda os mandamentos de Deus. Aí depois vem o capítulo 14, tem 2 visões. Tem a besta que emerge do mar e persegue os santos por 42 meses, e depois vem a segunda besta e a imagem da besta. Bom, esse conjunto de visões, irmãos, tem a lei de Deus no seu centro. E eu quero chamar a sua atenção para isto. Veja, o dragão está irado contra o remanescente exatamente porque ele guarda os mandamentos de Deus. A imagem da besta faz uma campanha contra aqueles que não têm a marca. O mesmo grupo, né, que guarda os mandamentos de Deus é aquele que não tem a marca da besta. Porque a lei de Deus traz um selo, né, sobre aqueles que a obedecem. E aqueles que estão com a lei da besta têm a marca da besta. Por outro lado, nós vamos para o capítulo 14 e diz que os 144.000 não têm mancha. Eles são limpos, eles são justos, imaculados. E depois diz que os santos têm a paciência de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então a lei de Deus está no centro do grande conflito representado aí. A lei de Deus é o motivo da ira do dragão, né, da guerra da besta e da imagem da besta. Por outro lado, a gente observa que o dragão persegue os santos por 1260 anos. É a mesma campanha da besta contra os santos, 1260 anos. Quando esse período termina, 1798, então vem os 3 anjos. E é como se o movimento representado por esses 3 anjos fosse uma reação ao período, né, de perseguição imposto pelo dragão e a besta ao povo de Deus. Então houve um período de predominância em que prevaleceu, né, o poder da besta e do dragão, e então Deus levanta o movimento em reação para restaurar a verdade que tinha sido lançada por terra.
Por outro lado, a gente olha aqui, né, e percebe que a manifestação da imagem da besta para perseguir aqueles que não têm a marca, também produz uma reação da parte de Deus e da parte do povo de Deus. E aí vem o quarto anjo, que tem mais poder, que tem mais força, e aí representa esse movimento, né, numa reação para proclamar em alto e bom som o Evangelho de Deus e a mensagem profética. Esse conjunto todo, irmãos, é aberto, né, para uma visão do santuário, porque em Apocalipse 11, 19, João diz assim: abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança. João não escreveu por capítulos, né, nem por versículos, depois as pessoas organizaram, mas o capítulo 11 e 19 deveria estar em conjunto, né, com os capítulos 12, 13 e 14. Porque todas as ações do dragão, da besta, da imagem da besta, daqueles que têm a marca da besta, são para quebrar a lei de Deus. Mas as ações, né, do povo de Deus, dos santos, do remanescente, dos 144 mil, é para obedecer à lei de Deus. Então, ao mesmo tempo que nesse conjunto de visões mostra que há uma guerra contra a lei de Deus na terra, por parte dos poderes da terra que são instrumentalizados pelo inimigo de Deus, há um grupo, né, que vindica a lei de Deus na terra. E esse grupo contraria o poder, né, que predomina sobre essa terra. E Jesus mesmo disse, né, aí vem o príncipe desse mundo, ele é o senhor desse mundo, mas Jesus tem um grupo, né, que permanece no principado dele e reivindica a autoridade de Deus, né, no principado de Satanás. É como aquele evento de Jó, né, que Satanás vai ao céu, e aí Deus falou assim para ele: você tem visto meu servo Jó? É como se Deus o estivesse provocando, né, e dissesse: no seu principado, onde você acha que tem todo o poder, eu tenho uma pessoa que é inteiramente fiel a mim. Então aqui no Apocalipse, Deus não tem só um Jó, ou só um Elias, né? Há uma comunidade que é descrita como 144 mil, e essa comunidade tem uma relação, né, direta com Deus, está em comunhão com Deus, e no principado de Satanás, esta comunidade reivindica, né, a autoridade divina, a lei de Deus e o reino de Deus. Eles não têm a cidadania desta terra somente, eles têm a cidadania no céu, mas ainda estão nesta terra. Então é disto, né, que trata Apocalipse 12, 13 e 14. E é nesse contexto que está a visão deste anjo, né, que representa o povo de Deus num movimento poderoso, em que esse povo assume uma notoriedade, uma centralidade, né, no mundo em que nós estamos. Pois bem, Ellen White fala sobre isso, e veja como ela afirma, né, no grande conflito. Ela está lendo exatamente os textos pelos quais passamos. E ela diz assim: desde o início do conflito no céu, o grande conflito cósmico, tem sido o intento de Satanás subverter o quê? A lei de Deus. Porque, irmãos e irmãs, não é uma luta de força, sabe, de poder, porque o diabo não tem nenhuma condição de enfrentar o Todo-Poderoso. Não é uma batalha para disputar o território meramente, né? A questão do grande conflito cósmico é quão justo Deus é, quão imparcial é seu reino, né? E quanta equidade tem nesse reino. E então ele se levanta contra a lei de Deus, que é a constituição de seu governo. Como se fosse a carta magna de todo o poder de Deus exercido sobre a sua criação. Então ele está atingindo, né, o coração do poder e da autoridade de Deus. Então ela diz: o último grande conflito, que é o momento quando esse anjo, né, que representa o povo de Deus no momento poderoso, o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Então, irmãos, nós pregamos o Evangelho na morte de Cristo, o seu amor, o sacrifício expiatório, e isso compartilhamos com todos os cristãos. Mas o remanescente de Deus anunciado no Apocalipse é um grupo, né, que vindica a lei de Deus na terra, além de todas as demais verdades bíblicas, né? Então tem esse ponto, porque esse grupo entende que está no meio do conflito cósmico entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. E aí a profecia dá um momento, né, em que esse conflito vai chegar ao seu auge, ao seu clímax, para o seu desfecho final.
E a questão da lei de Deus está no centro desta controvérsia. Então, a mensagem dos 3 anjos não é simplesmente que Jesus ama a humanidade, né, e se sacrificou pela salvação dela. A mensagem desses 3 anjos é uma mensagem urgente, porque as pessoas têm de tomar o sacrifício de Cristo, né, e viver segundo a palavra dele, para se preparar para o reino de Deus. Porque Jesus não salvou a humanidade para a humanidade ficar na terra em pecado para sempre. Ele virá em juízo. E então a sua lei tem de ser restaurada e as pessoas têm de entender de que lado elas vão estar. Elas têm de ter a sua mente aberta, os olhos abertos, para discernir o conflito e decidir qual é o seu lado. Qual é a sua opção, qual é a sua cidadania, qual é a lei a que ela obedece, né? E é esse o papel, irmãos, do povo de Deus na terra. Preparar o mundo para o juízo e para o retorno de Cristo. Pois bem, Ellen White, o grande conflito cósmico. Veja ainda alguns detalhes do texto bíblico. O primeiro texto, Apocalipse 14, fala de um anjo voando pelo meio do céu e ele proclama em grande voz: temei a Deus. Temer a Deus é obedecer à lei de Deus. Porque o sábio, Salomão, fala assim: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este, no singular, né, é o dever. Então a mensagem do anjo está fazendo uma alusão à fala de Salomão. Teme a Deus, ou temei a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Veja que ele proclama, né, em grande voz, e aí tem uma expressão grega para isto, João escreveu em grego, né? Phone megalê. E aí vem o segundo anjo, e diz: caiu a grande Babilônia. Mas ele não proclama em grande voz. Então o tom desta mensagem da queda de Babilônia é inferior ao tom da mensagem do juízo. Aí vem o terceiro, e também diz em grande voz, phone megalê, se alguém adora a besta e a sua imagem. Então o primeiro e o terceiro falam em alto e bom som. Quando Guilherme Miller começou a proclamar, irmãos, 1844, né, 43, depois 44, então houve um grande movimento, falando da chegada da hora do juízo, né? E aí, aquela parte da mensagem que não é dada em grande voz, é exatamente a fala do quarto anjo em Apocalipse 18. Então, com isto, é como se o profeta quisesse dizer para nós: bom, começou o movimento, né, no meio do século XIX, mas há uma parte da mensagem que não está dada com toda a clareza, com toda a convicção, com toda a persuasão e com toda a autoridade que precisa ser dada. E então vem esse quarto anjo para representar um movimento, né, o momento da história desse movimento, em que esta mensagem será dada em alto e bom som, de forma clara, persuasiva e convicta, né, para os habitantes da terra. O que é a Babilônia? É toda a estrutura de poder religioso que existe na terra, de todas as confissões, de todas as crenças, que não adere à lei de Deus. Esta é uma definição simples. Então, essa estrutura religiosa, né, convence o poder civil, o poder público, ela influencia as casas legislativas, ela influencia o Estado, ela influencia toda a sociedade, e daí então surge o povo de Deus no mundo para dizer: não, não é assim. Aqui está o governo de Deus, né? E esse é o grande conflito que está tentando sepultar a autoridade da lei de Deus. E aí esse movimento então proclama a queda de Babilônia, porque Babilônia está exercendo poder e domínio sobre todas as estruturas, né, do poder civil na terra. E quando o povo de Deus restaura a verdade, decreta então a queda de Babilônia. Por isso que aí João escreve, né, e diz assim, que o anjo proclama com poderosa voz: caiu a grande Babilônia. Bem, quando Ellen White comenta isso, irmãos, no grande conflito, ela diz que o povo de Deus tem como missão, nos últimos dias, proclamar o evangelho eterno, a verdade bíblica, né, mas de uma forma tão clara, que esta proclamação venha a desnudar a Babilônia. Então é isso que você entendeu mesmo. A mensagem do povo de Deus tem que ser tão clara, tão vívida, tão persuasiva, que a exaltação da verdade por si só
seja suficiente para desmascarar a Babilônia, para mostrar quão errados são os movimentos religiosos desta terra no contexto do grande conflito. É verdade, todos eles têm características e virtudes importantes e admiráveis, do ponto de vista social, humano, civilizatório. Há virtude em todas as religiões, mas dentro do grande conflito, Deus tem um lado, e o lado dele é o lado daqueles que estão com a cidadania do reino de Deus. Então o povo de Deus tem de proclamar em voz clara e distinta, e esta proclamação tem de ser suficiente para expor os erros e os pecados de Babilônia. Por quê? Porque o anjo diz assim: retirai-vos dela, povo meu. E as pessoas que estão sob a influência dessa religião, ou dessas religiões, não sairão de lá se elas não perderem a confiança nessa estrutura religiosa. Enquanto a confiança delas estiver na Babilônia, elas não sairão de Babilônia. Mas a Bíblia diz assim: elas são povo de Deus, são pessoas sinceras, são verdadeiras diante de Deus. Elas são sinceras diante de Deus com aquilo que elas conhecem, mas elas confiam. E esta confiança tem de ser quebrada. De que forma? Com a exposição da verdade, daquilo que é. E Jesus diz: sua voz tem de ser sim, sim, e não, não, nem nesse contexto, né? Então, irmãos queridos, há uma missão reservada para o povo de Deus, tem de ser cumprida, né, em poderosa voz. E o povo de Deus tem de dar esse anúncio para o mundo, de forma clara. E o contexto está criado para isto. A globalização, o crescimento da tecnologia deu condição a nós, né, e a todas as pessoas de promulgarem suas verdades, suas crenças. E o mundo pode ter os seus olhos, né, colocados sobre essa proclamação em questão de segundos. A tecnologia é capaz de traduzir até a nossa fala verbal. Mas se alguém entra no site, no blog, né, em alguma coisa da igreja aqui do Lago Sul, e essa pessoa estiver lá na China, né, ela é capaz de ler o que você publicou aqui, até o que você falou, e entender pelo menos 80% de tudo que você colocou ali, em qualquer parte do mundo. Então Ellen White diz claramente: o desenvolvimento da ciência chega a um contexto, né, em que as coisas ficam preparadas para o momento em que Deus tem um acerto de contas com a humanidade. E esse é o momento, esse é o contexto. Muito bem, então o que nós falamos até aqui? Os três anjos de Apocalipse 14 representam um movimento, é verdadeiro, é histórico. Ele é solidificado, né, ao longo da sua caminhada, mas a sua mensagem não atinge o mundo inteiro. A terra permanece na escuridão, enquanto os três anjos estão falando. Mas quando desce o quarto, ele ilumina a terra com a sua glória. Esta, irmãos, é uma maneira de o Apocalipse falar do batismo do Espírito Santo, sobre a mesma comunidade representada pelos três anjos de Apocalipse 14. Essa é uma maneira de o Apocalipse falar da chuva serôdia, aquele momento de uma bênção especial de Deus, para a colheita final. Quando todas as pessoas sinceras ouvirão a proclamação e vão tomar uma decisão para abraçar a verdade bíblica. Então os três anjos falam, mas o quarto anjo traz uma fala poderosa, uma fala vibrante, persuasiva, convincente, em alto e bom som, tecnológica, para atingir, né, toda a humanidade. Eu gostaria de ler alguns textos de Ellen White, e você vai ver como que, com a leitura dela, algumas coisas ficam mais claras, e mais vívidas até. Então ela explica, veja, a obra desse anjo, Apocalipse 18, vem unir-se à grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar o volume de um alto, o quê? Clamor. Então, é o mesmo movimento representado pelo primeiro anjo, o segundo, o terceiro e depois o quarto, mas numa fase, né, específica, em que o Espírito Santo desce sobre o povo de Deus. No outro texto ela diz: o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória, e prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder.
extraordinário poder. Bom, você deve ter percebido que ela usa a expressão o terceiro anjo, ou a mensagem do terceiro anjo, em referência aos 3 anjos. Então, quando ela diz que vem unir-se à mensagem do terceiro anjo, embora a fala do quarto seja sobre a fala do segundo, ela está dizendo que ele vem para abençoar, né, todo o movimento do povo de Deus, já representado pelos 3 anjos igualmente. No outro texto ela diz, assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Os pecados de Babilônia serão o quê? Revelados. Para quebrar a confiança. Para que aqueles que são sinceros construam um novo laço de confiança com Cristo, com a sua palavra e com o seu povo. E ele diz, os terríveis resultados das leis religiosas, pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Então, aí está a maneira como ela especifica e ela detalha, né, a missão do povo de Deus no contexto da descida do quarto anjo. Tudo será desmascarado. Incursões do espiritismo, ou do espiritualismo. Pastor Wesley, trabalhando aqui, eu vi pessoas alteradas em alguns lugares, né? Porque Brasília é um foco do espiritualismo. E então, quando você vai pregar em reuniões, em grupos, né? Quando eu estive aqui, eu presenciei aqui em Brasília, mais do que em qualquer outro lugar, nos meus 30 anos de trabalho como pastor, incursões do espiritismo. Mas isso que as pessoas veem quando alguém é possuído por um demônio, né, é algo bizarro, é algo, vamos dizer, até rudimentar, né, da atuação do espiritualismo. Mas Ellen White está falando das incursões, quer dizer, o espiritualismo que tem essa base, né, com a consulta dos mortos, a possessão, o animismo, né, das religiões primitivas. Ela diz que essa religião passa por um processo de decantamento, de desenvolvimento e até certo ponto de cientificação. E essa religião então infiltra-se em todos os movimentos religiosos da humanidade, inclusive no catolicismo, no protestantismo, no evangelicalismo, no pentecostalismo. Então o espiritualismo cria uma espécie de amálgama para todas as religiões mundiais. E é parte da missão do povo de Deus fazer o quê? Desmascarar o espiritualismo. Mas não basta você dizer que a alma não é imortal. Você tem de mostrar como o espiritualismo opera. Através das práticas, das técnicas, dos exercícios espirituais, das coisas místicas, né, que estão hoje dentro das universidades, sabe? Do mundo corporativo, das instituições públicas. Tempo desse eu estava pregando no interior de São Paulo, e falei sobre esse assunto. Uma moça falou, pastor, na minha escola, ela era estudante de medicina de uma universidade pública, né? Falou, lá tem um auditório de 500 lugares e uma vez por mês tem uma sessão espírita. Mas eles não chamam de sessão espírita, porque ali estão coordenadores de curso, pesquisadores, cientistas da universidade, professores das áreas de humanas, sociais, exatas, né? O espiritualismo infiltra-se, ele tem incursões. E o povo de Deus tem de desmascarar, para quebrar a confiança. E as pessoas, então, sinceras, buscarem o caminho da luz, né, verdadeira para elas. O alto clamor. Ela diz ainda, entre a primavera de 1844. Então tem uma história no movimento adventista que ajuda a gente a entender o alto clamor lá na frente. Um evento do início do movimento. E ela relata aí, história da redenção. Entre a primavera de 1844 e o outono, isto mês de março, abril, até outubro, né, no hemisfério norte, ela diz, ergueu-se o clamor. Nas próprias palavras da Escritura, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Bom, então, eu mencionei o texto de Mateus 25, e aqui está esse dado, né, na história adventista. Irmãos e irmãs, em início de 1844, os pregadores mileritas,
entenderam que a data que eles tinham marcado a princípio não estava correta. E aí eles fizeram mais cálculos, mais estudos, e chegaram à convicção de que a data correta era outubro de 1844. E aí há um momento, né, em que esses estudiosos começam a falar isso para as suas congregações. E aí há um entusiasmo, uma vibração, né, um dinamismo que toma conta daquele anúncio, como eles não tinham presenciado antes. Então, Ellen White chamou isso de o clamor da meia-noite. Não foi uma noite só, foram 6 meses, em que o grande movimento do advento, né, esteve sob o impacto da proclamação da volta de Jesus para eles, né, dali a alguns meses, dali a algumas semanas, dali a alguns dias. Então crescia aquela expectativa, né, de ver o Senhor face a face, e a certeza de que veria, né, face a face. Então Ellen White chama isso de o clamor da meia-noite. Este momento histórico lá, que é do movimento milerita, ilustra para nós o que é o alto clamor no fim da história desse movimento. Por isso estou relatando. Depois no outro texto ela fala assim, ó, em toda a parte do país, o clamor, a pregação poderosa, né, foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente, o quê? Desperto. Ninguém mais permaneceu dormindo. Ninguém mais adormecido, porque o clamor da meia-noite despertou toda a comunidade. E todos estavam unânimes, né, unidos num só espírito, aguardando a manifestação de Cristo. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. Então, é muito importante a gente entender esse ponto. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. Então, os pregadores, os pastores, as mulheres que também pregavam, e Ellen White era uma delas, uma menina, né? Então, essas pessoas pregavam, mas era uma pregação distinta do que tinha sido até então, porque eles estavam há meses, semanas e dias. E esta pregação convicta, persuasiva, operou um grande trabalho. Em que sentido? Ela fala, a mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar uma experiência vívida com Deus. Então, escute bem, o clamor da meia-noite não foi só algo que os adventistas lá no início, né, proclamaram para o mundo. Foi algo que foi proclamado, né, para eles mesmos, no meio do movimento, no interior do movimento. E esse clamor purificou o povo. Quer dizer, levou ao exame de coração, à confissão, né, a um arrependimento verdadeiro, por causa da expectativa de ver a Jesus dali a alguns meses. E aí, derivado daí, né, nós entendemos que o alto clamor, dessa fase que eu estou mencionando, né, não é só também algo que a Igreja de Deus vai fazer para o mundo. Não é algo para fora, né, é algo também dentro, em que as comunidades serão purificadas, serão unidas, né, serão santificadas. Porque o alto clamor vai produzir também a busca por uma experiência viva com Deus. Na expectativa de sentir-se preparado, né, pronto, justificado, santificado em Cristo, né, para ver Jesus em glória e majestade. Então, irmãos e irmãs, estamos falando de um momento da história em que o povo de Deus tem de entrar nele, e ele tem uma missão para o mundo, mas enquanto ele cumpre essa missão para o mundo, pregando com muita convicção, ele também vai purificar seu próprio arraial. Ele vai preparar a comunidade, né, para o momento decisivo que está à frente. Então, o alto clamor como uma oportunidade para confissão, para exame do coração, para colocar a vida, né, em harmonia com a comunidade, com o próximo, com Deus, consigo mesmo, e estar com o coração limpo e purificado. O alto clamor e o trabalho que ele faz pelo povo de Deus. Queridos irmãos, essas coisas são parte assim da estrutura, né, da crença, da experiência
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu gostaria de relatar esse evento aqui, e daí vem uma imagem, né, que os pintores fizeram. Não é nenhum quadro assim tão belo, mas ele representa razoavelmente a visão. Ellen White teve uma visão em dezembro de 1844. Bom, houve o clamor da meia-noite, eles esperaram Jesus, estavam prontos. Mas Jesus não veio, porque havia um mau entendimento. Mesmo assim, aquela foi uma experiência verdadeira para eles. E Ellen White chega a dizer, né, que foi o ano mais feliz da sua vida. Ela estava com 14 anos de idade e viveu até os 87. Mas lá na frente ela diz, foi o ano mais feliz da minha vida por viver na expectativa de ver Jesus. Bom, aí não aconteceu, passou, e no mês de dezembro, então ela teve uma visão, a primeira visão, aos 17 anos. E ela relata assim, voltei-me para ver o povo do advento. Ela estava tomada em visão, né, mas não pude achar. Quando uma voz me disse. Então, é como se ela estivesse olhando e não via o movimento, que era grande, né, tinha sido grande, mas parece que tinha se dissipado. Parece que tinha se espalhado completamente. Então ela olha e não consegue ver, enxergar o povo do advento. Aí a voz vem e diz, olha novamente, olha um pouco mais para cima. E com isto olhei mais para o alto e vi um caminho. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade de Deus. Veja, irmãos, o povo não se dispersou, o povo não se desanimou, não se desfez, né? O movimento estava na sua caminhada, na sua jornada, na direção da cidade de Deus. Agora observem, e tinham uma luz brilhante colocada por trás dele, no começo do caminho, a qual o anjo me disse ser o quê? O clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade aos pés dos que caminhavam. Então, irmãos, vejam a visão dela, o caminho, né, ascendente da terra para o céu e o povo de Deus caminhando na sua jornada para o céu. E o caminho estava todo claro, todo iluminado, mas não era uma luz que vinha lá de cima, era uma luz que vinha lá de baixo. E a luz então projetava, né, o seu brilho ao longo da caminhada. E eles podiam caminhar em segurança, porque o caminho era iluminado. Pelo quê? Pelo clamor da meia-noite. Então, a experiência do povo de Deus, de esperar Jesus voltar, de proclamar em alto e bom som, se constitui não apenas num conceito, num evento histórico, mas é algo que projeta a sua luz, né, sobre a história do povo de Deus ao longo da sua caminhada. E enquanto o povo caminha por esta luz, caminha em segurança. Enquanto o povo caminha com a expectativa de ver Jesus voltar, caminha em segurança, com passos claros, no caminho iluminado. Enquanto o povo preserva, né, mantém, guarda a visão profética, caminha em segurança. Isso que ela quer dizer. O povo de Deus tem uma visão clara do futuro, irmãos. Enquanto tem esta visão profética, né, não tem o que temer, não tem do que duvidar, não tem para onde curvar, não tem para onde inclinar. O caminho é reto, o caminho é claro, o caminho é direito. Sabe, foi isso que o George Knight escreveu naquele livro, A Visão Apocalíptica. Ele diz assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é marcada por uma visão clara do futuro, porque ela lê e tem o discernimento da profecia, e a profecia ilumina a sua caminhada. Ele diz, se o povo de Deus perder essa característica, deixa de ser o povo de Deus. Se a Igreja de Deus perder de vista que ela caminha para encontrar Jesus, ela deixa de ser a Igreja de Deus. Mas enquanto ela proclama isto, ela permanece viva na esperança. E o caminho está iluminado. Então, irmãos e irmãs, amigos, isto é a mensagem, a pregação, né, da volta de Jesus para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a luz que ilumina o caminho. É a mensagem profética. É a visão apocalíptica, que dá a identidade, a natureza desse movimento, né, para onde ele está caminhando, qual é a sua missão.
Tudo depende desta convicção. E é por isso que Ellen White depois completou e disse assim: o poder que impulsionou o povo vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. Aquela experiência deles, amigos, não foi uma coisa natural, era uma coisa produzida pelo Espírito Santo. O exame do coração, a unidade que houve entre eles, não era uma coisa do coração humano, era algo do impulso do Espírito Santo. E ela diz, esse movimento, esse poder, vai se manifestar outra vez. Mas não só isso. Ela diz, e vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Gente, os adventistas mileritas sacudiram os Estados Unidos e parte da Europa, sem tecnologia, sem internet, sem televisão, sem rádio, só com a voz deles. Tal era o entusiasmo, a convicção daquilo que eles estavam pregando. Mas aí a profetisa vem e diz, o povo de Deus será batizado com um poder muito maior do que aquele que se manifestou lá. Ali foi sobrenatural, foi algo do Espírito Santo. E ela está dizendo, ele vai abençoar e batizar o seu povo nos últimos dias com maior poder, com maior dinamismo, com maior vibração, com maior poder de persuasão, ao dar o alto clamor no fim da história. Então nós estamos convictos de que o tempo, irmãos, é este. Hoje estávamos estudando com o grupo, lá na classe Novo Tempo. E alguém perguntou, mas em que momento nós estamos? Então a profecia indica, nós estamos no último momento. Nós não estamos na fase do chifre pequeno, nem do quarto animal, nem lá do primeiro animal de Daniel 7, Nós estamos na fase em que o juízo já começou e Jesus toma as últimas providências para retornar a essa terra, em glória e majestade. Não como homem de dores, mas como filho do homem poderoso, o Todo-Poderoso, para tomar o mundo, as rédeas do mundo, nas suas mãos outra vez. E é do reino dele, irmãos, que nós temos a cidadania. É para esse reino que nós temos estado a nos preparar. Olha, a terceira mensagem que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo, em grande medida. Quando nós olhamos para tudo que acontece à nossa volta, há um sinal destacado que funciona como um relógio para nós. Porque a profetisa diz assim, quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, então vem o alto clamor. Irmãos queridos, isto é algo em discussão nos nossos dias. Um decreto para impor o falso sábado. O Papa João Paulo II falou a respeito disso, o Papa Francisco falou de forma mais persuasiva ainda, na sua encíclica. Os judeus estão falando, os protestantes estão falando, e esta fala deles legitima toda a nossa pregação. E diz a profetisa, quando for expedido o decreto, o alto clamor está a caminho. O povo de Deus tem de estar preparado. Depois ela diz, quando irromper realmente sobre nós a tempestade da perseguição, por causa do sábado de Deus, o povo de Deus se unirá. E então a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor, e a terra será iluminada com a glória do Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós olhamos para o que acontece ao nosso mundo, pós-pandemia, pós-eleições, e a gente fica se torcendo, esperando que as coisas melhorem. No início da pandemia, o Papa disse assim, não podemos ter a ilusão de que é possível viver saudavelmente no mundo adoecido. E isso deu força à campanha dele, pelo dia de descanso da terra.
Ele está correto na constatação. O mundo está adoecido. E alguns remendos, algumas coisas podem ser feitas aqui e ali, né? Quando olhamos para a política, irmãos, o mundo está polarizado. Parece que há uma polarização irreversível. E não é só aqui. É no mundo. Alguns de vocês devem ter visto o livro de Jacopo Scaramuzzi, um vaticanista, que falou sobre o surgimento da direita, né? E a relação do cristianismo com essa direita. Mas não é só a direita. Porque você vê os partidos de esquerda também buscando as religiões. Os pastores, os padres, né? Uma aproximação de igreja e Estado. Parece que vai chegando no seu lugar, né? Nesse momento de polarização. É interessante que tanto a direita quanto a esquerda queira a legitimação da religião. O apoio da religião. E isto é um acontecimento profético. Então a profetisa diz, quando irromper a perseguição, então a mensagem deve caminhar para se avolumar num alto clamor. Eu vou ler os últimos textos, então eu vou terminar com uma reflexão final. A verdade há de triunfar gloriosamente. Bom, gente, em Primeiros Escritos, Ellen White tem um trecho que eu resumi aqui e que ilustra os últimos eventos. Está totalmente conectado com a reflexão que acabamos de fazer. Então, ele diz assim, ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo. O tempo de angústia começa com a perseguição. Fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Bom, eu tenho de dizer, né, que não é o sábado, o dia. O sábado é um meio. Sábado tem que ver com criação, com Deus Criador, com o culto ao único Deus existente, né? Sábado tem que ver com a comunhão viva com o Senhor Deus, Criador e Redentor de toda a humanidade. Então é isso que significa sair para proclamar o sábado, proclamar o culto ao único Deus vivo, né? E ela diz, isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais. Então, quando o povo de Deus, sob o poder do Espírito Santo, sai para proclamar o sábado, com todo esse contexto que nós dissemos, então isso causará um enfurecimento das igrejas. Ela está falando no contexto da América do Norte, mas são os religiosos do mundo inteiro. E os adventistas nominais. Então vejam, alguns, né, estão no movimento, mas apesar da simpatia, eles não têm a convicção completa. Eles estão incertos, inseguros. Eles, na verdade, temem o choque da igreja com a estrutura do mundo. Por outro lado, eles têm um certo apego para com o mundo. É como a mulher de Ló, que olha e pensa, destruir tudo isso é um desperdício. Então isso tem de ser tirado do coração, e o adventista tem de ser não nominal, ele tem de ser verdadeiro, ele tem de ser convicto. Porque o alto clamor vai enfurecer, inclusive estes, né? Pois não podiam refutar a verdade do sábado. Isso é o contexto do decreto dominical. Depois ele diz, e eu vi então a espada, a fome, pestilência, grande confusão. São desastres naturais, sociais e naturais, né, antes das pragas. Então ele diz, os ímpios achavam que tínhamos acarretado esse juízo sobre a terra, e então se levantaram e tomaram conselho para desembaraçar a terra de nós. E aí vem um decreto de morte antes das pragas. Supondo que assim o mal seria contido. É a teoria do bode expiatório. Há um grupo que é culpado das convulsões da natureza, as convulsões sociais. Se esse grupo for tirado, então a ordem vai ser estabelecida novamente. Esse é o raciocínio, né? Então ele diz, no tempo de angústia fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas nossas casas com espada. Ela está usando a linguagem da época, né? Com armas. E eles ergueram as armas para matar-nos, mas estas quebraram-se e caíram ao chão, impotentes como palha. Contexto das 4 primeiras pragas. Quando Jesus termina a purificação do santuário, irmãos, o juízo pré-advento, né? E ele envia os anjos para derramar as taças da ira de Deus, que são as pragas sobrenaturais. Então ninguém mais do povo de Deus morre na terra.
A perseguição pode continuar, mas o povo de Deus é agora inatingível. E então clamamos dia e noite por livramento, e o clamor subiu até Deus. O sol apareceu, a lua permaneceu imóvel, as correntes das águas cessaram de fluir, e nuvens negras, e aqui ela fala da quinta praga, a escuridão, pesadas, nuvens acumularam-se e chocavam-se umas contra as outras, mas havia um espaço de glória indescritível no meio da escuridão do céu, né, de onde veio a voz de Deus como o som de muitas águas, a qual fez estremecer os céus e a terra. Queridos irmãos, será a primeira vez que a humanidade vai escutar a voz de Deus, né, falando ao planeta Terra. A escuridão toma conta do planeta e uma abertura há, não é a volta de Jesus ainda, e então a luz da glória de Deus brilha do céu sobre a terra e Deus fala. E esta voz vai fazer estremecer os céus e a terra. Grandes terremotos, tsunamis, por causa dessa voz, que vai chacoalhar o planeta. E então ela diz, e ao anunciar a Deus o dia e a hora da volta de Jesus, e ao declarar o concerto eterno com seu povo, quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e guardado o seu santo sábado, houve um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Eu estudei bastante esses textos, irmãos, e concluí que isso acontece na altura da quinta praga. A voz de Deus, as tábuas da lei são mostradas, e então Deus reafirma seu concerto através da exibição da sua lei, que foi adiado no grande conflito, né? E assim ele reafirma o seu pacto com aqueles que guardaram o santo sábado, que o cultuam como o único Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E quando essa voz for ouvida, ela vai dizer também o dia e a hora. Até lá ninguém sabe o dia e a hora. É o momento também que os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam e se juntam ao povo de Deus vivo para esperar Jesus voltar. Então a voz desperta o entusiasmo e a convicção do povo de Deus, que estava perseguido, e então ele profere um estrondoso clamor de vitória. Vocês perceberam então que tem 3 clamores, tem o clamor da meia-noite lá no início do movimento, que ilumina a caminhada. Aí tem o alto clamor no batismo do Espírito, para terminar a pregação. E aí, por fim, então o povo de Deus vai proclamar um clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Em Apocalipse 15, verso 2, o profeta diz, e vi os vencedores da besta e da sua imagem. Então aí, a terra agora é chacoalhada por um clamor de vitória da parte do povo de Deus. Queridos irmãos, nós temos de estar lá para proclamar a vitória. Vitória alcançada em Cristo. Vitória alcançada pelo poder do sangue de Cristo derramado em nosso favor. Bem, eu vou terminar com esse ponto. Veja, está um manuscrito na internet, você pode acessar a hora que você desejar, está em inglês, no site da Associação Geral, o manuscrito 24 de 1891, em que Ellen White fala da ampla distribuição do volume 4 dos testemunhos do conflito dos séculos. Na época, tinha apenas 4 volumes. Depois ela escreveu Profetas e Reis, e aí ficaram 5 volumes. Mas o 4º volume é o mesmo grande conflito que temos hoje. E ela estava convencida que a distribuição deste livro era o ponto de partida para os eventos finais. Porque esse livro ajudaria a humanidade a entender as profecias bíblicas e entender o plano de Deus, o juízo e a volta de Jesus. E ela debateu, gente, com os administradores, os líderes, né, porque não estavam fazendo circular o volume 4. E ela diz, tem de circular amplamente, porque o mundo será preparado para a volta de Jesus. Por que ela estava dizendo isso? Porque ela estava convencida no final do século XIX que o fim estava chegando. Não estava ainda, mas era a convicção dela. E o que a Igreja de Deus vai fazer no ano de 2023 e 2024? Uma distribuição mundial do antigo volume 4, que agora é o 5, da série que ela escreveu. Este volume, irmãos, tem
A verdade presente, dada em clara e bom som. Este volume tem a capacidade, né, de desmascarar a Babilônia, todas as suas estruturas. Porque quando a pessoa toma isso aqui, com Apocalipse e Daniel, não restam dúvidas. Que Deus abençoe o plano da igreja, que é de distribuir 1 bilhão de cópias. Já tem Bíblias na China, na Índia, em todo o Extremo Oriente, no Oriente Médio. E o povo agora precisa, né, de uma lente para entender a profecia bíblica. E você é parte, né, do movimento do povo de Deus nesse momento. A profetisa estava convicta de que aquela ampla distribuição desse volume era um passo necessário para os últimos eventos. O ano que vem, aqui no Lago Sul, vai ter um grande movimento. Em toda a cidade de Brasília e no Distrito Federal, mas não só. No estado do Goiás também, do Pequi, né? Em Minas, do pão de queijo. E em São Paulo, da pizza, né? E no Rio de Janeiro, com tudo que tem lá, né? Do Iapoque ao Chuí, o povo de Deus vai fazer um grande movimento. Mas na América do Sul também, até o Mar del Plata, e até a Terra do Fogo, lá no extremo. Mas o mesmo movimento vai estar na América Central, do Norte, no extremo do Canadá e do Alasca, e também na Europa, e na África, e além, e até o Extremo Oriente, porque o quarto anjo vai iluminar a terra com a sua glória. Esteja pronto, participe, coloque seu coração aí, e que o alto clamor nos prepare para ver Jesus em glória e majestade. Amém. Nosso Deus e Pai, batiza o teu povo, Senhor, todas as famílias, os pais, as mães, os jovens. Batiza o teu povo, Senhor, os líderes, os pastores, os anciãos, para que a igreja do Senhor esteja unida e possa cumprir a sua missão e finalmente entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Abençoa esta igreja, Pai, esta congregação, e que ela seja poderosa em fazer soar e reverberar por todo o mundo a tua palavra viva e verdadeira, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Pedimos ao Pai a permanência, a continuidade do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um hino significativo agora. Sim, pastor. Com o coração e com a voz. Nós ouvimos a voz de Deus nessa manhã. Agora vamos responder para Ele. Fique em pé junto conosco, porque quando Deus fizer chamada, estaremos lá pelo precioso nome de Cristo Jesus. Ao cantar esse hino, que essa seja a nossa resposta para o que Deus nos falou nessa manhã. Estaremos lá perante o lindo mar, quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir. Que feliz reunião será no eterno lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, que tempo não há mais e a feliz eternidade começar, e passados para sempre dessa vida os tristes ais, que feliz reunião terá no eterno lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Louvor, vitória, e feliz reunião será no eterno lar.
Que a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus permaneça sobre a sua igreja. Em nome de Jesus, amém.